O tema agora é publicidade médica, né? E quem vai falar com a gente agora é o Dr. Igor, né? Que é especialista em direito médico, né? Isso mesmo, Dr. Exato, Igor? isso sim. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. Vamos falar um pouco sobre esse assunto aqui. Que assim, doutor Igor, a gente tá falando da publicidade médica, apesar de ser um assunto voltado para a área de saúde, ele diz respeito a outras áreas também. Por exemplo, assessoria de comunicação, assessores de médicos, né? Exato. Assessores de psicólogos. Então, assim, é um assunto bem amplo. Nesse contexto, eu já passo a bola para o senhor, né? Então, assim, o que é que tem de atualização jurídica nesse sentido? O que é que pode e o que é que não pode do ponto de vista de publicidade médica? Sim. Então, o direito médico, só pontuando, Fábio, como você tinha repassado, esse nome, ele não é um nome mais adequado, direito médico. Deveria ser, sim, o direito da saúde também é outra seara, o direito da saúde é mais voltado para pacientes, mas esse direito médico, ele abrange também profissionais odontólogos, enfermeiros, né, fisioterapeutas e, sobretudo, os médicos. Então, é quando esse profissional ele atua não só nas questões de publicidade, né, mas também nas questões, nas defesas desses profissionais junto aos tribunais de justiça. Hoje, o que a gente tem, como foi passado na palestra agora há pouco, nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina novíssima, né, que em setembro foi apresentada e entrou em vigor agora em março. Dentro dessa resolução, no bojo dessa resolução, nós temos o artigo 9º, que coloca as permissões para os médicos dentro da publicidade, o artigo 11º, que coloca as proibições. Por incrível que pareça, o Conselho Federal de Medicina, ele após décadas veio flexibilizando as permissões, tanto é que o artigo 9º ele tem 18 incisos, enquanto o artigo 11º, que são as proibições, tem apenas 12, né? Então, a partir dessa resolução, os médicos estão legitimados a atuar, a título de exemplo, com redes sociais, o que antes não era algo que estava dentro do bojo da resolução. A resolução não reconhecia, a resolução anterior era de 2011, né? Teve uma atualização ali em 2015, mas a resolução anterior não reconhecia essas redes sociais para que o médico então divulgasse o seu serviço. E dentro disso vem uma série de situações, como o antes e depois, que foi tão requisitado pelos médicos, sobretudo médicos da área da dermatologia, cirurgiões plásticos, estética. Então, hoje, o antes e depois, com ressalvas, ele pode sim estar sendo usado, né? O CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, ele já veio em 2019 trazendo, foi pioneiro nessa situação do antes e depois. O CFO, inclusive, ele é um pouquinho até mais flexível, porque ele deixa aparecer a face inteira do paciente, né? Até porque, como é um ato de face, né, bucal, a face inteira, o CFO abriu. Já o CFM foi mais rigoroso e pode aparecer sim, desde que não identifique o paciente e que haja uma autorização do paciente com termo livre, termo de consentimento livre esclarecido, já é o bastante, só que não pode mostrar a face toda. Entendi. Tá? Eu costumo usar até um exemplo de um cirurgião plástico, colega, que ele faz cirurgias em bebês e ele então tapa os olhinhos dos bebês para que não seja identificado o bebezinho, por mais que ele tenha o termo de consentimento, né, dos pais autorizando aquele ato. Né? E aí ele mostra como que ficava antes, como que era antes e como que ficou após o ato dele, o procedimento dele. Então são inúmeras situações. Só a título de mais um exemplo, Sim, hoje os médicos podem estar usando equipamentos e mostrando os equipamentos dele nas suas publicações, desde que não haja sensacionalismo e autopromoção, concorrência desleal, mostrando, porque é muito fácil para um médico, né, que já tem um nome na desse, e aquele médico que acabou de se especializar, terminou, né, a especialização há pouco tempo, não tem a mesma oportunidade. Então, até nisso, o Conselho Federal de Medicina se preocupa.
Ok, beleza. Tem uma outra questão, doutor, assim, que veio agora aqui e é um pouco polêmica. Nessa nova atualização, é permitido falar a respeito de algum medicamento ou alguma coisa nesse sentido? Importante, isso nem eu não consegui incluir na palestra, mas importante estar repassando. Sim, hoje o médico, isso já acontecia anteriormente, mas o médico pode demonstrar predileção por algum medicamento, desde que ele não tenha nenhum vínculo com aquele medicamento. Exatamente. O que acontece? A partir dessa nova resolução, o médico pode ser investidor de atividades correlatas à medicina. Então, eu vou citar um exemplo aqui de um oftalmologista que coloca uma loja de óculos, né, que vende óculos. Ele pode, a partir de agora pode, só que ele jamais vai direcionar o paciente dele para aquela loja de óculos. Não pode haver isso em publicação, não pode acontecer isso internamente dentro do consultório dele, ele nunca pode direcionar. A mesma coisa acontece com questões de medicação, né? Então o médico está autorizado a demonstrar predileção por uma medicação, que é mais do que justo, né? Ele sabe aonde que vai entregar mais resultado para o paciente dele. Isso foi sim autorizado pela nova resolução. Entendi. Uma vez assim, fez ali o post, né? Fez a publicação, né? Assim, quais são as consequências legais, né? Assim, a gente sabe que tem as consequências éticas e tal. Então assim, as consequências legais que esse profissional, seja ele médico, enfermeiro, nutricionista, pode, no caso, ser penalizado. Então, o Conselho Federal de Medicina, em sua parte, na sua parte ética, ele repassa algumas situações, como advertência em reservado ao médico, né? Censura em reservado, censura pública. Pode haver também suspensão do ato médico, então o médico pode ficar por cerca de 30 dias sem poder exercer a medicina. E existe também até a letra E da legislação, da norma do CFM, que seria a cassação do registro, que foi, como eu disse, repassei também na palestra, eu nunca vi acontecer por questões de publicidade. Tá? Fora essas questões administrativas, o médico também, ele pode responder por processos cíveis e criminais junto à justiça, desde que respeitados os princípios da ampla defesa do contraditório. No caso específico de publicidade, passa-se primeiro pelo CODAME, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. Quando há essa denúncia, né, passa pelo CODAME, que é um órgão interno do CFM. Se der seguimento pelo CODAME, vai acontecer então uma sindicância, que ele vai estar ali na sindicância também, vai estar se apurando os fatos, mas ainda não há nenhuma situação de sanção em face do médico. E da sindicância pode então resultar um PEP, que é um processo ético profissional, e aí sim, se o médico chegar nessa situação ali de ser condenado, ele vai sofrer essas questões administrativas, lembrando que em paralelo ele pode responder juridicamente também. Ok, geralmente os médicos, né, eles são consultados, né, como fontes de informação, né, por exemplo, em uma entrevista em algum telejornal ou rádio, para algum site, né, e assim, diante dessas normas, dessas regulações, né, eu queria que o senhor explicasse, assim, enquanto especialista do direito, né, até onde vai, né, o limite, no caso da prestação de serviço para o erro, no caso o ferir a legislação do Conselho. Sim, então, eu também repassei isso na palestra, que durante décadas o Conselho Federal de Medicina só imaginava a publicidade médica como uma possibilidade de educação perante a sociedade. Então o médico ele só poderia estar ali representando a medicina e educando a sociedade. Então, pacientes ou não pacientes, educando a sociedade. Com a égide dessa nova resolução, que é a 2336 de 2023, o CFM reconheceu que o médico tem sim o direito de captar sua clientela fazendo publicidade. Seja com a manutenção dos pacientes que ele tem, captando novos pacientes, né? Desde que ele observe os princípios essenciais da resolução, que é
não ser sensacionalista, né? Não aplicar a autopromoção da atividade médica dele, né? E a concorrência desleal. Então, são 3 situações que o médico tem que observar, seja aí nas questões de mídias sociais, seja quando estiver representando a medicina junto a reportagens, né, como Aqui Notícias, reportagens de televisão e tudo nesse sentido. É importante também deixar claro que tudo que for referente a mídias sociais, o médico agora com a resolução, ele está autorizado a estar colocando número de telefone, endereço do seu consultório. Ocorre que, por exemplo, órgãos como Aqui Notícias, reportagens diante de TV, ele não pode estar fazendo esse tipo de promoção. Então há essa diferenciação do que pode ser colocado na mídia social e com periódicos. Ok, assim, doutor, a gente sabe que a publicidade médica ela é importante, né? Assim, como qualquer outra profissão, é necessário que haja a divulgação. Eu queria que o senhor pincelasse assim pra gente, né, de forma prática, o que se configuraria como concorrência desleal, né? E dentro disso aí, o senhor também destacasse, né? Porque pelo que a gente está conversando, hoje é quase que inevitável um consultório ou um hospital não ter um setor jurídico diante de tantas coisas, né? Uhum. Que diante de tantas atualizações jurídicas que vem acontecendo no contexto médico. Uhum. Né? Então eu queria que o senhor explicasse um pouco de forma pontual o que se configuraria essa concorrência desleal, né? E como, né, os escritórios, né, no caso os consultórios, devem se comportar daqui para frente, uma vez que existem aí essas atualizações jurídicas que podem até mesmo levar a uma cassação, né? Apesar de nunca ter tido. Sim. Eu nunca vi, não é que eu nunca teve, eu nunca presenciei. Veja bem, concorrência desleal, a gente pode estar aqui ilustrando da seguinte maneira: um consultório médico extremamente equipado, né, com reconhecimento na cidade, né, com uma clientela e pacientes já cativos, né, que estão sempre indo ali, dando uma predileção para aquele consultório, né, e outro consultório da mesma área médica, né, de um profissional que acabou de se especializar ou que acabou de sair da faculdade, que não tem as mesmas condições ainda. Uhum. Então, são na mesma região, na mesma cidade, talvez no mesmo bairro, né? Então, aquele médico mais antigo, que tem essas condições, louvável que tenha, né? É fruto do trabalho dele, ele não pode, segundo a resolução, isso não é, deixando muito claro, isso não é o que eu entendo, Igor, advogado, entende diante disso. É o que está na norma. Então tem que passar o que está na norma. Então o Conselho Federal de Medicina, ele não vê com bons olhos aquele profissional que tem um consultório extremamente equipado fazer uso disso como de uma maneira sensacionalista, né? Olha, temos grandes profissionais, nossos equipamentos são os melhores do mundo, nós fomos buscar esses equipamentos nas Ilhas Fiji, né? Vamos colocar de uma maneira assim. Em nenhum outro local dentro dessa cidade você vai encontrar o grau de excelência que nós temos. Acabou. Se o colega dele denunciar, vai responder e não vai conseguir sucesso. Entendi. É dificílimo. Então, isso é uma concorrência desleal, né? Ilustrando para você. E em complementação à sua pergunta, hoje profissionais médicos é extremamente recomendado, né, que procurem sim outros profissionais que consigam dar respaldo nessas questões normativas do seu conselho, né, do seu conselho de classe. É algo que é o que eu costumo dizer. O médico ele tem que se ater à sua atividade médica, com procedimentos médicos, consultas, cirurgias, né, e tudo mais. E é o tipo de situação na qual ele tem que procurar alguém que tenha o domínio da interpretação da norma. Exato. Então, isso daí é essencial. As clínicas estão aderindo, médicos estão aderindo,
e diante de tantas modificações, extremamente importante. Ok, então. Doutor Igor Fonseca, muito obrigado. Obrigado, Fábio. Eu abro aí para que o senhor possa fazer as considerações finais. Sim, eu agradeço aqui o pessoal da organização do evento, foi extremamente produtivo. Foi o que eu disse também na palestra. Ter esse tipo de evento na nossa cidade, isso traz engajamento. Eu vi aqui alunos, profissionais da área de saúde, médicos, e é algo que deveria acontecer de forma reiterada mais vezes, inclusive. Show. Valeu. Obrigado, doutor Igor Fonseca. Obrigado você que ficou com a gente até aqui agora. Um abraço e até a próxima.